A paz do Senhor, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Sejam todos bem-vindos ao canal Dicas e Perguntas de Ouro para aulas da EBD CPAD. Você conhece a resolução que os apóstolos chegaram em relação aos gentios convertidos? Sabe qual era o mínimo que eles deveriam observar para viver em paz e comunhão com os judeus que creram em Jesus? Vamos para mais uma resposta explicativa aqui do canal. O primeiro concílio da Igreja é um marco na história do Evangelho. O capítulo 15 de Atos dos Apóstolos é um dos textos mais significativos do Novo Testamento, pois aborda a tensão entre os cristãos judeus e os gentios recém-convertidos. A questão central era: os gentios precisariam observar a lei de Moisés, incluindo a circuncisão, para serem salvos? Vamos verificar o contexto do conflito. Com o avanço do evangelho entre os gentios, por meio do ministério de Paulo e Barnabé, surgiram dificuldades. Alguns crentes judeus, especialmente da seita dos fariseus, começaram a ensinar que os gentios só poderiam ser salvos se fossem circuncidados e guardassem a lei de Moisés. Atos, capítulo 15, verso 1 e verso 5, diz assim: Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: Se vos não circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podereis salvar-vos. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Essa imposição trouxe confusão e peso para os novos convertidos, pois colocava em dúvida a suficiência da graça de Deus para a salvação. O concílio em Jerusalém. Os apóstolos e líderes da igreja em Jerusalém se reuniram para resolver a questão. Pedro tomou a palavra e relembrou como Deus já havia mostrado, por meio de Cornélio e sua casa, que o Espírito Santo também era dado aos gentios sem distinção e sem acepção de pessoas. Atos 15, versos 7 ao 9. Ele destacou que a salvação é pela graça do Senhor Jesus, tanto para judeus quanto para gentios. Atos 15, verso 11. Tiago, líder da igreja em Jerusalém, concordou com Pedro e citou as Escrituras para mostrar que a inclusão dos gentios estava de acordo com a palavra de Deus. Atos 15, 13 ao 18. Após o debate, decidiram que não seria justo impor sobre os gentios um jugo que nem mesmo os judeus conseguiam suportar. Atos 15, verso 10. A decisão e a carta aos gentios. O concílio, guiado pelo Espírito Santo, decidiu não exigir que os gentios guardassem a lei de Moisés, exceto por algumas instruções específicas para promover a unidade entre judeus e gentios. Atos 15, verso 20. Primeiro, eles deveriam abster-se das contaminações dos ídolos para evitar a idolatria. Número 2, abster-se da imoralidade sexual. A pureza sexual era essencial. Número 3, não comer carne de animais estrangulados, nem o seu sangue. O sangue é a vida do animal. Essas instruções eram práticas e visavam preservar a comunhão entre os cristãos de diferentes origens. A salvação pela graça mediante a fé. O capítulo deixa claro que a salvação não depende de obras da lei,
mas de graça, mas da graça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Efésios 2, verso 8 e 9. Esse entendimento liberou os gentios da pressão de cumprir os preceitos da lei para serem aceitos na comunidade cristã. E quais lições tiramos para os dias de hoje? Primeiro, unidade na diversidade. O concílio mostrou que é possível resolver conflitos respeitando diferenças culturais, mas mantendo o foco no essencial, que é o Evangelho da graça. Número 2, a centralidade da graça de Deus. Não somos salvos por méritos ou rituais, mas unicamente pela obra redentora de Cristo. Número 3, sensibilidade às questões culturais. A decisão do concílio mostrou cuidado em evitar barreiras desnecessárias para os gentios, ao mesmo tempo que respeitava o costume dos judeus. Atos capítulo 15 nos ensina que, guiados pelo Espírito Santo e fundamentados nas Escrituras, a Igreja pode enfrentar desafios e tomar decisões que promovam a edificação e a expansão do reino de Deus. Que o Senhor nosso Deus continue abençoando todos os professores, juntamente com seus alunos, em nome de Jesus. Amém.